Naquele tempo, Jesus foi a Nazaré, sua terra, e seus discípulos o acompanharam. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos que o escutavam ficavam admirados e diziam: de onde recebeu ele tudo isto? Como conseguiu tanta sabedoria? E esses grandes milagres que são realizados por suas mãos? Este homem não é o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? Suas irmãs não moram aqui conosco? E ficaram escandalizados por causa dele. Jesus lhes dizia: um profeta só não é estimado em sua pátria, entre seus parentes e familiares. E ali não pôde fazer milagre algum. Apenas curou alguns doentes, impondo-lhes as mãos. E admirou-se com a falta de fé deles. Jesus percorria os povoados das redondezas, ensinando. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O escritor francês Bernanos, no seu célebre livro Diário de um Pároco de Aldeia, inicia a narrativa falando pela boca do personagem, que é um padre jovem e vai para uma pequena cidade do interior, e ele diz assim: essa cidade, em cima dela vai caindo uma chuvinha fina, uma garoa, que ninguém percebe, mas vai empapando as roupas das pessoas, tudo. E essa espécie de garoa de sereno, de orvalho, é a rotina. E ali ele, que tinha sido recém-ordenado, personagem, se deparava com aquele cristianismo cansado, rotineiro, das pessoas que não querem uma conversão profunda, mas que buscam a paróquia para receberem serviços religiosos, e como clientes de um estabelecimento, exigem o serviço sem questionar, sem aprofundar, fazendo valer também ali aquele lema de que o cliente sempre tem razão. Ali aquele padre fervoroso, autêntico, desejoso de anunciar o Evangelho, se encontra com esse lugar onde todos são católicos praticantes, mas se um pouco se escava debaixo daquela camada fina da rotina religiosa, não se encontra nada, não se encontra conversão, não se encontra uma atitude verdadeira diante de Deus. E é um pouco talvez isso que Jesus tenha encontrado na sua Nazaré, um povo que certamente, pequeno povoado, que certamente vivia a fé de Israel, até porque esses povoados do norte tinham sido fundados por judeus do sul, e daí se explica o parentesco de José com a casa de Davi lá no sul, parentesco de Maria com Isabel também lá do sul, e que certamente tinham, apesar de ser um povoado muito pequeno, onde hoje se pensa que não viviam mais de 300 pessoas, eles tinham até uma sinagoga, onde se reuniam para escutar a palavra de Deus, mas apesar de tudo isso, tinham caído nesse acomodamento, nessa
inércia nisso que esse outro grande escritor francês, Saint-Exupéry, chamava os sedentários de coração. Como a gente pode acabar caindo nesse sedentarismo do coração e está contente com a sua prática religiosa e se considera até merecedor de favores de Deus e fica indignado quando a cruz aparece na sua vida, né? Embora o sinal do cristão seja a cruz, e que pensa daquela maneira: sempre fui assim, sou assim, vou morrer assim, né? A síndrome da Gabriela, né? Do Dorival Caymmi: eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, vou ser sempre assim. E por esse sedentarismo a gente acaba se fechando aquele horizonte de procurar sempre mais, porque quem ama procura sempre mais. O amor nunca se acomoda, nunca se amedronta, nunca fica contente diante de coisas já conquistadas, mas procura crescer. Como também fácil que numa comunidade, numa paróquia, a gente deixe cair essa fina garoa da rotina, do acomodamento. Quantas vezes nós padres escutamos, uma das frases que a gente mais escuta numa paróquia: padre, sempre foi assim, nós sempre fizemos assim, aqui sempre foi feito desse jeito. A frase que a gente mais escuta, né? Como dizendo: não vamos mexer em nada, não vamos procurar melhorar. Existe, irmãos e irmãs, perdoem que diga, uma espécie de mentalidade conservadora, não no bom sentido da conservação da fé, dos valores, mas aquele sentido muito humano, carnal, próprio do homem velho, que olha para o passado, olha para o que sempre foi e não procura mais crescer. Só que um cristão nunca pode ser conservador dessa maneira, porque o cristão não olha para o passado. O cristão é aquele único ser humano que tem a memória do futuro, porque participa de forma sacramental do último capítulo da história humana, que é o banquete do Cordeiro. Quando é que o cristão participa do banquete do Cordeiro? Em cada missa. Então, esse é o nosso olhar. Enquanto a gente não escutar essa frase de Deus, que a gente escuta antes da comunhão, toda vez que a gente vai à missa: felizes os convidados para o banquete de núpcias do Cordeiro. Enquanto a gente não escutar essa frase, a gente ainda precisa crescer, a gente ainda precisa se santificar, a gente ainda precisa se superar. Por isso, talvez um dos melhores exemplos que a gente tenha é aquele de São Francisco de Assis, quando, no momento de morrer, pediu que tirassem ele do leito e colocassem ele no chão, para que ele morresse na mais absoluta pobreza. Ele, como última frase, diz para os irmãos: irmãos, vamos começar tudo de novo, porque até agora nós não fizemos nada ou quase nada. É isso que deve orientar a nossa vida, irmãos e irmãs. Esse desejo de crescer, esse desejo de nos abrir a fé, esse desejo de deixar o acomodamento
o sedentarismo do coração e procurar sempre o maior amor, o maior serviço a Deus nosso Senhor, a maior santidade. Peçamos essa graça nessa comunhão, onde nós somos já sacramentalmente participantes do banquete final das núpcias do Cordeiro Divino.